Olá, hoje a live vai ser um pouco mais cedo, para a gente tomar um café agora com Marcelo Quelho Filho, presidente da CONAGE. O que é a CONAGE? Conselho Nacional de Jovens Empresários ou Empreendedores? Confederação Nacional de Jovens Empresários. De Jovens Empresários, que é da CACB, Confederação das Associações Comerciais do Brasil. E o que eu quero conversar hoje com o Marcelo, obrigada, o Marcelo está saindo para viajar agora, ele é do Paraná. Paraná, Londrina. Lá de Londrina. Parou um pouquinho para falar com a gente. Marcelo, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história, um pouco da CONAGE. E principalmente, hoje o jovem, ele empreende, ele se arrisca, ele está na startup, né? Ele tem buscado, eu vejo muitos jovens que falam assim, até meus 30 eu quero arriscar, depois eu ganho dinheiro. Mas será que ele está aceitando o holofote? Será que ele está sabendo se expressar e se apresentar de uma maneira correta? Eu queria que você falasse disso, mas começa falando um pouquinho de você e da CONAGE, por favor. Que pergunta, hein? A gente pode fazer outras lives depois. Bom, gente, sou empresário na área de educação, atuo desde os meus 12 anos de idade como sucessor do pai, né? Meu pai, quando eu nasci, o pai já enxergou um sucessor ali, não um filho, já era, não, esse daqui vai suceder a mim. Na área da educação, o que você faz? Na área de educação, atualmente, né, meu foco é educação corporativa. Então atendo... EAD ou presencial? EAD e presencial. Tá. Nós representamos a Fundação Roberto Marinho, Paraná e Santa Catarina. Formamos jovens aprendizes das empresas, então existe a lei da aprendizagem. Sim. Que nossas empresas têm ali 5% do quadro como aprendiz. Eles ficam 4 dias na empresa e um dia conosco, fazendo a formação teórica da profissão que eles aplicam. Além disso, desenvolvemos as universidades corporativas, aí o EAD entra, né? Que é para, assim como nós temos a TV Federa Minas, o objetivo é que a gente consiga produzir o máximo de conteúdo e engajar os colaboradores para a causa atingir o objetivo comum da corporação. Quando comecei na rede de ensino do pai, então CDI é uma empresa que foi fundada em 86, passamos a franquear em 93 e na década de 2000 com outra empresa londrinense, a Unopar, hoje presente no Brasil todo. Minas tem vários espaços. Minas tem vários polos, nós fizemos essa expansão, então, dentro das nossas franquias, inicialmente dentro dos CDIs, e depois buscando colégios particulares. Então, trabalhar em rede sempre foi o que eu me apaixonei, conhecer esse Brasilzão, viver na estrada já faz parte de mim, né? Sou casado, pai de 4 lindos filhos. Maravilhosos, são lindos filhos. Só vou ajeitar aqui a tela enquanto você fala. Vamos lá. Pode ir falando. Então, a esposa, hoje é lógico para a gente poder estar na estrada e fazendo essa representação empresarial. A esposa é o nosso porto seguro, esposa e sócia, mãe da meninada. Então, sou fã de carteirinha da dona Ariana Quelho. E assim, estou no associativismo desde 2013, conheci o associativismo no oeste do Paraná, que é uma área associativista, cooperativista. O sul tem muito do associativismo, né? O sul tem muito do associativismo. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul é muito forte, cooperativismo e associativismo, eu acho isso muito bonito. As iniciativas que vocês têm no sul do país, provavelmente pela influência europeia. Europeia, com certeza. Porque uma coisa que ouvi uma vez de uma pessoa do oeste, o oeste do Paraná é uma área mais nova do estado, as cidades têm 50, 60 anos de fundação, então... Quase a idade da Federa Minas. E não é nem, vamos falar assim, não é nem de emancipação, é de fundação, não existia, era uma fazenda e se tornou uma cidade de 50 anos, são cidades super desenvolvidas, né? E que foram desbravadas por pioneiros que entraram nessas cidades e se não tivessem juntos, existem situações, se é que existe alguma que se consiga fazer sozinho, mas existem algumas que são inevitáveis que a gente se reúne. Conheci o associativismo no Oeste, me apaixonei, fui para a CIL, então, nossa Associação Comercial e Industrial de Londrina, onde tinha o sonho de montar o Conselho Jovem. Conseguimos fundar o Conselho Jovem da CIL em 2013, né? Ele tinha existido um sonho anterior, mas ali nós conseguimos colocar ele no trilho com 5, 6 pessoas. Aliás, uma coisa... É bom isso, né? Ver como cresce. Não, e pessoas engajadas e com o mesmo objetivo, né?
E aí presidi o Conselho Jovem da CIL, então, 13 e 14. Depois presidi a FACIAP Jovem, que é, assim como a Federaminas em Minas Gerais, FACIAP é a Federação das Associações do Paraná. A gente está num evento da Federaminas, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de Minas Gerais. Encontro de presidentes executivos, e o Marcelo veio para falar para jovens lideranças do Estado, das associações comerciais, como presidente da CONAGE. No Paraná chama FACIAP. FACIAP, Federação das Associações Comerciais e Empresariais. Também do mesmo jeito, não tem outros nomes agregados. Tinha o A ali no meio, que era agrícola no eu começo. Pensei nisso. Então, mas hoje é a Federação das Associações Comerciais e Empresariais. Não segue exatamente a sigla, mas e é da mesma família CACB. É como se a associação comercial fosse a filha, a federação a mãe e a confederação a avó. Vamos falar assim. O George é o vovô nesse caso. E que vô, que competência. Exatamente, o nosso presidente da CACB. E aí a CONAGE, ela tem uma característica um pouco mais peculiar, que ela, além de ser a confederação que representa a CACB, ela tem ali a missão ainda de representar a CNI, representar a CNC e CNDL. E aí temos... Vocês agregam outras instituições, né? Isso é bacana. Exatamente. Ela é uma confederação plural, né? Ela representa várias casas. Ela não está só na CACB. Isso mesmo. Legal. Então ela representa, ela tem ali um assento na CACB, ela tem um assento dela na CNI. Então ela consegue falar essas múltiplas linguagens. E se apresentar em vários. Exatamente. Porque para cada uma dessas, quem ainda não participa do movimento associativista, aconselho a participar. Mas aconselho também. Para cada um desses movimentos há uma linguagem peculiar. Por exemplo, na CNI a indústria, na CACB a associação comercial. O que mais? Qual a outra que você disse? Aí CNC também, que é comércio, né? CNA agricultura. Então há jovens de todas essas áreas que querem crescer, que empreendem. Alguns ligados à startup, com certeza. Muitos ligados à startup. Que a gente vê, startup nós vamos falar mais a esse respeito em outras lives. Já falei aqui com a Bela Corrade, né, que é aceleradora de startups lá foi do CID. Pitch a gente está sempre falando, mas o que eu percebo são jovens que empreendem, mas muitas vezes na hora do holofote ou na hora de se apresentar de alguma maneira, falha. E eu queria que você dissesse, como alguém que se apresenta bem, ontem ouvi Marcelo falar que ele fala muito bem, você ainda tem na igreja também, você é ministro da Eucaristia? Sou ministro da Eucaristia, então, sou catequista também. Então sabe falar e sabe se apresentar para grupos de empresários, ele sabe adequar a linguagem dele ao público onde ele está, que eu acho isso fundamental. Legal. Mas eu queria que você me dissesse o que você observa nos outros jovens e o que você aprendeu nesse tempo. Então, acho que aqui vale, assim, uma área que eu sempre, acredito se puder, uma área que eu sempre me identifiquei foi exatas. Então, desde o colégio, eu quero fazer exatas, quero ter exatas. Não, você tem que ir para humanas, mas eu sou um cara apaixonado por matemática, amo matemática. E na empresa, assumi a diretoria financeira da empresa, né, como primeiro cargo de direção de diretoria financeira. E meu pai sempre foi um comercial, assim, de mão cheia. Aprendeu com ele. E aí, uma coisa que eu ouvi anteontem, não sei de quem que eu ouvi isso, mas foi assim, poxa, isso é prova, se seu pai era comercial e você era financeiro e hoje você é assim, é prova de que o exemplo vale mais do que qualquer formação teórica, né? Então, como a educação ensina, o exemplo arrasta. Né? No associativismo a gente vê isso o tempo inteiro. De acordo com o líder, a gente vê como está a equipe. Exatamente. Né? Então, assim, o que eu vejo é aquela velha piadinha de qual ovo que é o mais nutritivo, o ovo da galinha ou o ovo da pata. Pô, mas o ovo da pata é muito mais nutritivo do que todo mundo come ovo de galinha. Porque a pata põe o ovinho dela lá e fica quietinha, sentadinha em cima dele. Não avisa. E a galinha sai fazendo o escândalo dela e cacarejando. Então, acho que fazer bem feito é fundamental, ter uma equipe completa é fundamental, mas a comunicação, ainda mais no mundo de hoje, né? A comunicação, se a gente não consegue expressar, se a gente não consegue, e uma colocação a meio aqui, mas a conexão com o público, o expressar não é expressar o que eu quero expressar, e sim o que o meu público precisa entender naquele momento. O responsável pela comunicação é o comunicador, então eu tenho que saber usar a linguagem adequada naquele momento. Isso é uma coisa que nós vamos falar em IGTVs aí, porque não adianta falar assim, eu falei e o outro não entendeu. Se você quem está falando, você é responsável. Perfeito. E aí, o que eu vejo, minha opinião, né?
que eu vejo hoje dos nossos jovens empreendedores, a tecnologia é algo fantástico, sensacional, está aí para que nós possamos utilizá-la da melhor forma, mas ela distanciou pessoas. Então, nós temos pessoas que não simplesmente se bloqueiam na hora de comunicar, aí nós temos uma outra situação que é pessoas que se comunicam por WhatsApp maravilhosamente bem, por texto, e a hora que você põe essa pessoa para uma comunicação direta por telefone mesmo, quero falar no telefone, essa pessoa não consegue desenvolver da mesma forma. Olha só, outro dia me pediram um treinamento, olha que incrível. Mariela, você dá treinamento para as pessoas poderem conversar face a face? Olha isso. Olha então, que mas como é que a gente conversa se não face a face? Não era assim, não, mas hoje não é mais assim. Não é mais assim, as pessoas estão perdendo essa capacidade e estão pedindo até treinamento para voltar a estimular as pessoas a fazer isso aqui. Exatamente. E acho que o desafio do conversar, né, falou, sendo da área de educação, nós demos curso de oratória há muito tempo, e aí uma época os nossos franqueados nos demandaram, que a gente brincava, né, que era curso de escutatória. Tem um texto do Rubem Alves, você conhece? Não conheço. Gente, procura um texto do Rubem Alves que chama Escutatória. Ai, que maravilha. É fantástico. E ele inicia o texto assim, eu vejo tanta, mais ou menos assim, não vou lembrar as palavras exatas, eu vejo tanta propaganda de curso de oratória, mas não vejo de escutatória. E as pessoas ultimamente, isso Rubem Alves há quanto tempo atrás? Que as pessoas precisavam aprender a escutar. Não, e hoje então, gente, a expressão na internet, um comentário num post é algo que é impulsivo. Vou comentar, não se processou a informação antes, né? Não se avaliou. Olha lá, estamos sendo filmados além das nossas câmeras. Como chama aquele que vem? Paparazzi. Nós temos um paparazzi. Vem aqui, aparece aqui, Daniel. Vem aqui só um pouquinho, fala por favor, aqui, por favor. Nosso diretor de integração da Conage. Viemos aqui lançar, inclusive, a Federa Minas Jovem. Olha lá. Chega aqui. Diretamente do Acre. Do Acre, da terra do nosso presidente da CACB. Você é do Rio Branco, não? Sou. Olha aí. E eu ainda vou lá conhecer. Vai lá. Mandar um abraço pro tio Jorge. Inclusive, quando eu cheguei aqui, tinha um escorpião no nosso quarto, né? Na pia do banheiro. Eu fui obrigado a olhar e falar, Daniel, trouxe esse escorpiãozinho na bolsa, né? Por favor, que eu tô preocupado com o seu horário. Gente, então eu acho que o desafio dos nossos jovens é estarem muito conectados, muito engajados na tecnologia e esquecer que tudo envolve relações humanas, tudo envolve a comunicação com o outro e aí a importância de escutar para se falar o que querem ouvir, né? Desafiador. A gente tenta, não na medida do possível, a gente tenta. Se você puder deixar uma mensagem para o jovem empreendedor, para que ele aceite o holofote, eu falo muito isso de mulher. Outro dia eu conversei com a Tânia, que atualmente é a presidente do Conselho Nacional, hoje até o IGTV foi com ela. Da mesma forma que ele é o presidente da Confederação Nacional dos Jovens Empresários, a Tânia das Mulheres Empresárias, né? E eu estava falando com a Tânia que muitas vezes a mulher executa perfeitamente, ela tem um conhecimento absurdo, na hora do holofote ela passa o holofote para alguém. O jovem faz isso também? Você percebe isso no jovem? Aquela, na hora de expor, acaba ficando aquela, vai lá você, apresenta, desde a escola, né, nos grupos de trabalho, quem que quer ser o apresentador do grupo? Não tem. Então, sinto isso sim nos jovens. Eu acho que, gente, o trabalho é fundamental, a consistência daquilo que você faz é fundamental, mas se você não se entregar e não se arriscar na hora de comunicar, não tem como o mundo saber aquilo que você não disse. Pra gente fechar por causa do seu horário, senão a gente ia ficar aqui mais tempo. Aí perde o avião, aí fica uma maravilha. E a esposa xinga, não quero briga com ela, porque ela é um doce de pessoa. Mas a gente vai fazer outras lives à distância, combinado? Ok. Você vai estar no ICC? Vou estar. A gente pode fazer lá também. Ok. A gente pode juntar uma turminha, Combinado. tá? Vai ter um evento em junho no Rio de Janeiro, depois eu falo mais a respeito. Mundial. Mundial, das câmaras de comércio mundiais. Em junho agora, 12, 13 e 14 de junho. Mas voltando aqui, se você pudesse deixar uma dica, Marcelo, para que o jovem se apresente melhor. O que você aprendeu ao longo desses anos que você pode deixar de dica? Olha, e é uma dica complicada, porque depende deles, né? Depende dos nossos jovens. Sempre. Mas o que eu aprendi foi, você senta, você estuda o conteúdo, você domina aquilo que você vai falar, mas uma apresentação que cativa
não é uma apresentação que vem daqui, é uma apresentação que vem daqui. Fala isso também para Emílio. Coloca o seu coração, se entrega, se joga. E uma coisa que eu ouvi de um colega uma vez, depois do fim de uma apresentação, ele chegou e falou assim: meu irmão, vou te falar uma coisa, com esse tanto de Deus que você tem com você, né, pode ir firme na sua missão, que onde você puser o pé, Deus vai pôr o chão. Amém. Como ele falou com Moisés, né? Lá na sarça ardente. Então, se entreguem, falem de coração. Aqui eu quero aproveitar essa fala dele. Tem um estudo que diz o seguinte: quando a gente se apresenta, quando a gente se comunica, 7% da nossa comunicação é responsabilidade pelas palavras que nós dizemos. Só que é o seguinte, é fundamental preparar essas palavras, é fundamental você organizar isso. Depois que você organizou essas palavras, aí sim, 38% pela variação que a sua voz tem, pela qualidade da voz, pela entonação, por tudo mais, e 55% pelo corpo. Então 93% da nossa comunicação ela é não verbal. Isso aí. Organizar as palavras, fundamental, é a base de tudo. Te deixa muito mais seguro para você chegar lá na frente e ter o que dizer. Mas a maneira como você vai dizer, ela faz a diferença. Se entreguem. Gente, obrigada mais uma vez. Daqui a pouco ela vai ficar aqui na live, mas ela vai também para o nosso canal do YouTube e depois eu coloco para vocês compartilharem. Muito obrigado. Marcelo, obrigada. Pena que não deu para ser um tempo mais, que eu acho que a gente tinha bastante para conversar, mas a gente ainda se encontra por aí. Boa viagem, Deus te abençoe. Um beijão na família. Sucesso. Obrigada. Um abraço para o Emílio também, que é uma pessoa maravilhosa. Sou suspeita. Aqui tá a melhor metade dele, mas faz parte. Gente, tudo de bom. Até mais. Beijo. Ó, o Bernardo. Ah, não encerrou.